pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E a nossa aula de hoje é para falar sobre as leis suntuárias. E o que foram de fato as leis suntuárias? Foram normas, códigos estabelecidos para determinar quem poderia utilizar determinadas cores, vestes, acessórios, dependendo da sua posição, do seu poder econômico e nascimento em determinadas sociedades ou localidades ao longo da história. Resumidamente, eram leis estabelecidas pelos ricos e poderosos que diziam que eles é que detinham a liberdade total na hora de se vestir. Eles podiam escolher qualquer cor para utilizar nas suas roupas, qualquer tipo de tecido, qualquer tamanho e comprimento de manga, de decote, de saia, qualquer composição de acessórios e assim demarcar muito claramente o local que eles ocupavam na sociedade. No Oriente Médio, nas Américas, em vários outros lugares do mundo, as leis suntuárias sempre existiram. Elas não são leis que normatizavam o vestuário apenas no Ocidente. A gente tem muitos exemplos de leis suntuárias no Oriente, no Império Chinês, no Império Japonês. No Império Inca, por exemplo, a gente também tem exemplos de leis suntuárias. E os outros reinados ao longo da história, nós tivemos exemplos de leis que determinavam o vestuário para os membros de uma sociedade. O que acontece é que as leis suntuárias aconteciam numa sociedade altamente hierarquizada. O indivíduo tinha um local de existência pré-determinado, funções pré-determinadas para essa existência e direitos, obrigações determinados para essa existência. Isso significava que se você era um nobre, você podia escolher livremente qualquer coisa que você ia utilizar, que você tinha o poder absoluto dentro daquela sociedade. Um exemplo muito claro disso é a cor púrpura no Império Romano. A cor púrpura era muito difícil de ser obtida, aproximadamente de 80 mil caracóis marinhos para se obter 1 mililitro de corante púrpura. Esse processo era difícil, demorado e muito caro, o que já fazia com que essa fosse uma cor destinada somente a ricos, porque só eles teriam condições de pagar por uma veste nessa tonalidade. A gente fala de roupa, a gente tem que entender que até aproximadamente o século XIX, fabricar roupas era um processo longo, demorado, artesanal e extremamente caro. As pessoas não tinham condições de adquirir roupa com as facilidades que a gente tem hoje, com os preços que a gente tem hoje. Isso significava que já era bastante restrito as pessoas que podiam gastar e investir comprando uma veste nova, muito mais ainda de cores que tinham um corante muito difícil de ser obtido. Mas para se somar a essa dificuldade que o púrpura tinha de ser obtido, a gente tem uma lei suntuária que determinava, no Império Romano, que somente a alta nobreza poderia utilizar o púrpura. Somente pessoas pertencentes à nobreza podiam trajar vestes daquela cor. Isso significa que além de você ter recursos financeiros para pagar por aquela roupa, você tinha que ter poder. Você tinha que pertencer a uma classe muito específica de pessoa. Uma classe que ocupava um lugar muito específico naquela sociedade. E isso acontecia para ser um demarcador social, para mostrar quem você era, o quanto poder você tinha e o como você podia ou não utilizar aquele poder. Porque quando você determina o que uma pessoa pode ou não usar, você tira dela o direito de escolha. E é muito narrado em que o imperador romano Nero fez uma mulher ser arrastada de um teatro para fora dele, ser despida em praça pública, porque ela estava utilizando o púrpura sem pertencer à nobreza. Ou seja, de alguma forma, ela conseguiu recursos para comprar uma roupa daquela tonalidade, mas como ela não pertencia a um grupo muito
muito específico de pessoas, ainda que ela tivesse dinheiro, ela não poderia utilizar aquela cor. As leis suntuárias vão muito além dos recursos, porque quando você estabelece um valor muito alto para algo, você já restringe o número de pessoas que vão poder comprar aquela veste. Quando você estabelece uma lei que diz que além de recursos, você precisa pertencer a um grupo muito específico de pessoas, você torna aquela veste um símbolo de poder, um símbolo de opressão, e cria inconsciente ou conscientemente o desejo nas pessoas, claro disso também, na Inglaterra em tempos pretéritos, em que uma serva podia pagar no máximo até 12 pences por um véu, tinha um comprimento específico, ou seja, ainda que ela arrumasse uma forma de ter mais recursos para comprar um véu melhor, de um tecido melhor, ela não poderia fazer aquilo. Era uma serva e ela não tinha o direito de, mesmo com recursos, obter um véu de uma... É o Talon Rouge, que eu fiz tem um vídeo aqui no canal específico falando sobre a história do salto vermelho, como ele entrou para a história como símbolo de luxo, poder e sedução, em que o Luís XIV estabeleceu uma norma em 1673, dizendo que somente ele, o rei da França, poderia utilizar o salto alto vermelho. Isso também é uma lei suntuária. Isso estabelece uma cultura de poder, de medo e de opressão sobre a sociedade. As leis suntuárias estabeleceram uma forma de interação com as vestes muito ruim, porque as vestes tinham uma simbologia que até hoje a moda tem, a moda é muito simbólica, associadas a elas durante muito tempo, que foi extremamente opressora dentro das sociedades. São francesa e estabelece o direito do homem. As leis suntuárias caem no Ocidente, porque você passa a dizer através de um código de que as pessoas têm que ter liberdade para fazer as suas escolhas, e uma dessas escolhas é através da moda. Suntuários que determinava quem poderia utilizar o quê. Determinava, inclusive, que tipo de joia, a quantidade de joias, o tamanho das suas joias, o material do qual sua roupa era feita, se você podia utilizar seda, se você podia utilizar linho, se você podia utilizar tecidos mais nobres e mais caros. As leis suntuárias ficaram muito conhecidas por conta dos corantes, das cores que as pessoas podiam ou não usar, dependendo da classe ao qual elas pertenciam, por conta da dificuldade de obtenção de várias cores ao longo da história. A obtenção fácil de corantes é algo muito recente quando a gente fala de história da moda. Leis suntuárias que estabeleceram ao longo da nossa história o que as pessoas podiam utilizar, o que elas podiam vestir, e demonstrando claramente a falta de poder de escolha que as pessoas tinham sobre o seu vestuário durante muito tempo na trajetória da humanidade. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho sobre as leis suntuárias e a importância que ela teve diante da história do vestuário e da história da moda. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que como sempre eu terei o maior prazer de responder. Aqui no box de descrição também tem o link para o meu Instagram e o e-mail de contato do Historiando a Moda, se você quiser mandar algum e-mail pra gente com alguma dúvida, com alguma sugestão. Beijinho, até a próxima aula e tchau, tchau!